Esta é a primeira aula das 13 desta mentoria. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, comente e bons estudos. Compartilhar a tela e vamos embora. Gente, tá todo mundo conseguindo acessar a área de membros, tá tudo certinho, porque teve algumas pessoas que estavam dando fora de área, mas é porque eu tinha mexido nela. É porque na minha área de membro eu coloco alguns iframes e uns pixels para eu ter tipo alertas, sabe? E aí, mas isso foi ontem, só que ontem não, anteontem. E ontem teve alguém que não conseguiu acessar. Se alguém tiver com esse problema, me avise, tá? Que aí eu já vejo lá. A aula de ontem a senhora já postou já? Eu não vi até o momento. Já postei tudo, já tá tudo lá disponível aí para vocês. Ó, nosso primeiro movimento, a gente vai estar falando um pouquinho do sanduíche. Esse é um tipo de movimento que ele repete muito na cripto, principalmente na base de lateralização. Como que ele funciona esse movimento aqui, tá? Os compradores, eles empurram o movimento até a zona de resistência. Aí o Morobozu Candle, ele toca na resistência e volta o movimento, tá? Só que o movimento é tão forte que ele nasce com gap. E aí, quando ele desce assim, ó. Ele desce rompendo a simetria dessa vela aqui anterior, tá? E aí, o que acontece? A próxima vela, ela nasce novamente com gap. Só que ao invés dela descer, ela sobe o movimento travando aqui de novo na simetria. Vocês já viram esse movimento aqui? Que aí ela fica assim, ó. Ela aqui em cima tem um gap. Ela aqui em cima tem um gap. E aí, o que acontece nesse tipo de movimento aqui, ó? Quando aparecer esse movimento dessas três velas, onde acontece um gap na primeira, acontece um gap na segunda, você vai dar um put no movimento, ela não vai dar movimento de alta, tá? Por que ela não vai fazer o movimento de alta? Pelo seguinte fato, ó. Meu movimento está de alta, ele trava na simetria, os compradores empurraram meu preço até a simetria. Morobozu travando na simetria, ele provoca uma reversão. A vela de reversão, ela já nasce com gap, então ela já nasce empurrando o movimento para baixo. Mesmo ela fazendo esse rompimento dessa simetria, ela faz uma escadinha de uma LTB, ó, ela faz o meu movimento para baixo. E aí, o que acontece? Na LTB, quem é que entra? Aqui é morada de compradores, então meus compradores sobem o movimento, ele trava novamente aqui, ó, na simetria. Se ele trava na simetria, ele não rompe a simetria, meu próximo movimento vai ser movimento de put. Porque ele fica como se fosse movimento lateralizado, tá? Então, aqui você tem que ter muito cuidado, porque na maioria das vezes, por ele ter feito esse movimento aqui, que é o movimento de força, acontece dele deixar um paviozinho aqui assim, ó. E aí, por ele deixar essa entrega futura aqui, você vai interpretar que ele vai querer fazer um movimento de call. Só que ele não vai fazer esse movimento. O corpo dele travou na mesma simetria anterior. Então, ele vai descer o movimento. Esse movimento aqui, que ele faz essa intercalação com gaps, ele tem gap nessa vela e gap nessa segunda vela, a gente chama de sanduíche. Ele tanto pode fazer isso no suporte como na resistência, que ele faz o mesmo cenário. Ele faz o movimento aqui, eu tenho a minha linha de suporte, desce o meu vendedor trava na simetria, e aí aparece meu movimento de alta, porque ele faz a reversão, ele travou na simetria, ele faz a reversão, só que ele faz a reversão provocando com gap. Aí o gapzinho faz o quê, ó?
rompe a simetria da vela anterior. Rompeu a simetria da vela anterior, ao invés, aqui você já tende a levar um loss, sempre na segunda vela, porque ela vai nascer com gap de alta. E aí você tem esse, nossa, essa vela aqui empurrou o movimento, rompeu a simetria e essa outra está nascendo com gap, instintivamente você vai querer fazer um movimento de alta, só que ela vai voltar ao movimento. Então, vocês têm que ter cuidado nesse movimento aqui, ó, que aí ele vai e faz. Não, você já apagou aqui isso daí. Ele vai, ao invés dele subir, ele vai descer. Uxi. Agora esse negócio ficou forte. Aqui. Então, ao invés dele subir aqui, ele vai descer o movimento, tá? Deixa eu até desenhar logo essa outra vela aqui, para não perder muito tempo aqui. Então, se você estava pensando que essa vela ia subir porque ela fez um gap, ela não morre aqui, ela morre mais aqui, tá? Se ela fez um gap, rompeu a simetria da vela anterior, se você deu vontade de fazer um call aqui, não faça, tá? Lembre-se sempre, a primeira deu gap e essa outra nasceu com gap, ela vai voltar ao movimento para fechar esses gap. Vai voltar ao movimento, volta o movimento e aí a próxima desce de novo o movimento. Ela precisa fazer aquele movimento de... Aqui, ó. Entenderam referente ao sanduíche? Porque o que pode te atrapalhar a levar um loss, você vai levar um loss nessa e depois provavelmente se leva nessa aqui também. Então, esse movimento aqui é justamente o movimento de correção de gap. Essa vela aqui, ela trava na simetria, travou no suporte. Quem é que domina o suporte? Os compradores. Empurrou o movimento da vela. Ela rompe a simetria da vela anterior. Só por ela romper, você já acredita que ela vai fazer continuidade. Só que aí ela não continua o movimento, ela volta o movimento para fazer o fechamento desse gap. Aí ela trava aqui no suporte novamente. Quem é que está dominando aqui? Os compradores. Aí volta o movimento. Entenderam referente a esse movimento? As cores das velas mandam, assim, nesse padrão? Ou não importa, assim, qual é a cor? Não, assim, ó, no caso do suporte, ela vai começar pelo movimento de put, porque ela vem no movimento de baixa. Ela vem na tendência de baixa. O movimento da psicologia, ele faz o seguinte cenário, ó. A minha tendência está forte de baixa, os vendedores abrem um preço, empurram um preço até a zona de suporte e fecham o preço. Quem foi que fechou meu preço? Os vendedores. Eles trabalham onde? Quem está dominando? Os compradores. Os compradores empurram o preço para cima. Quem é que fechou aqui meu preço? Meu preço aqui ele foi fechado pelos compradores. Só que essa zona aqui, dessa linha aqui, da LTA, do canal de alta, quem é que domina? São os vendedores. Por isso que desce o movimento. Entendeu? Aqui, se você quiser olhar como cores, você pode olhar assim, o movimento da última vela, ela vai ser sempre a mesma cor da vela do meio. Então, aí você pode olhar por essa, se você quiser olhar dessa forma, tá? Você pode ver, pode olhar dessa forma, pegar o último movimento sendo o mesmo, da mesma cor do movimento da vela do meio. Mas esse tipo de movimento, o que é interessante você levar em consideração e o que é importante você entender? É que são duas velas com gap. Se você observar, a primeira vela ela vai descer com gap, ou ela vai subir com gap. E aí você já fica atento. Nossa, quais são os padrões de reversão que eu tenho para gap? Aí você vai utilizar um dos padrões de reversão de acordo com o que for aparecendo as velas, entendeu?
Então, isso é que faz, por exemplo, é por isso que eu sempre falo, estuda sempre um por vez e e tira pelo menos 7 dias para cada padrão. Quando você faz isso repetidamente por 7 dias, ele vai ficar no automático para você. Então, toda vida que você olhar para o gráfico, olhar e ver esse movimento, ele vai ficar no automático para você. Você já vai lembrar dele automaticamente. Você não vai precisar raciocinar para poder lembrar, qual que era aquele padrão. Não vai precisar, porque vai estar já em você, já vai estar no teu subconsciente. E o teu subconsciente é o maior armazenador de memórias. Não é à toa que, tipo assim, todos os teus momentos felizes ou teus momentos tristes, ele fica armazenado. Você querendo ou não, ele fica armazenado na tua memória, porque foram registros importantes. E aí foi a questão de carga emocional. E quando não tem uma carga emocional, você só consegue fazer isso por repetição. Ou se eu der uma entrada de R$ 1.000, perder, aí fica gravado emocionalmente. Aí você vai ficar com medo de fazer entradas de R$ 1.000, porque ele atingiu você de forma emocional. Mas, tipo assim, a senhora consegue identificar isso daí e... Hoje, sim. Hoje eu consigo... Tranquilamente, a senhora não vai para um gráfico, tipo assim, não, hoje eu vou focar mais esses padrões aqui. Não, porque eu utilizo... Qualquer coisa que a senhora vê. Vocês vão ver, quando a gente estiver operando, e na hora que eu estiver falando sobre a psicologia, que eu vou estar mostrando como é que... É porque, assim, como que eu faço como que eu ensino a vocês? Eu mostro todas as partes da psicologia, explico elas de forma separada, porque você pode ganhar dinheiro com elas separada. Você pode ganhar dinheiro só com martelo, você pode ganhar dinheiro só com doji, você pode ganhar dinheiro só com zingolfo. E depois eu te mostro como você pode ganhar dinheiro com todo esse arsenal. Tipo, é como se tu tivesse construindo uma bomba atômica. Tipo, esse padrão aqui, tipo assim, eu já tenho mais ou menos 7 meses de mercado, né? Mas, tipo assim, desfocado mesmo, né? E eu consegui, já vi ele algumas vezes em OTC. OTC dá muito gap. A OTC dá muito. E às vezes eu tomo... Pode falar. Cripto e DX também dá muito gap, mas no mercado mesmo aqui da Equioption, aqui no mercado, eu não vejo muito, sabe? Não vejo muito. Onde eu opero mais esse tipo de operação? Esse aqui, na cripto, ele aparece muito. Na cripto, ele aparece sempre. Sempre quando ele lateraliza, ele aparece esse operacional. Inclusive, eu já fiz meus stories têm muito esse tipo de operação aqui. Esse tipo desse padrão aqui, muitos. Acho que quase todos os meus stories têm esse operacional aqui. Quase todos. O que eu faço hoje? A forma como eu aprendi, que eu achei mais fácil para mim, foi dominar por partes. Então, por exemplo, eu dominei 5 tipos de padrões primeiro, depois eu fui para mais 5 padrões, depois eu fui para mais 5 padrões, e eu fui construindo a quantidade de padrões que hoje eu opero ativamente, são 20 padrões. Tem outros padrões que eu tenho conhecimento, mas que eles não aparecem tanto no mercado e que, tipo, eu não acho de relevância tá passando. Mas os 20 que aparecem... Harami é um deles? Não vi a senhora falando. Assim, o Harami é um deles, mas, é um padrão tão antigo, assim, e eu não vejo ele com tanta aparência no mercado, porque o pessoal confunde, porque o Harami, ele precisa ter o gap, e o pessoal utiliza ele sem gap, dizendo que é Harami, mas não é, ali já é outro cenário. O Harami, ele precisa ter o gap. Então, como que funciona o Harami aqui? O Harami, se eu tenho um movimento aqui, deixa eu colocar aqui assim, a vela do Harami, ela precisa ter o gap aqui, ó. Ela precisa ter esse gap. Ela precisa ter esse gap aqui em cima. Se ela não tiver esse gap, ela não é um Harami. E aí as pessoas utilizam assim, ó, achando que é um Harami. Entendi. E não é. E aí eles já confundem, tipo, com
a nuvem negra, porque a nuvem negra ela também faz um gap, ela faz o gap de alta. Ela faz um gap de alta e a vela volta, né? Ela tá aqui uma vela verde, aí ela vai e faz esse movimento, ela sobe e volta e fica 50% da vela aqui, ó. No caso da nuvem negra, ela tanto pode nascer com gap, como ela pode nascer sem gap, pegando os 50%. Ela também faz o movimento de baixa. E aí sim, ela também faz, só que tipo, as pessoas confundem o harami com a nuvem negra, entendeu? Porque ela pega os 50% da vela. Porque o que caracteriza a nuvem negra é ela fazer tipo como se fosse o pullback, ela pega a metade da vela, ela encerra na metade da vela aqui, ó. Ela encerra na metade, tanto ela com gap, quanto como ela sem gap. E o caso do harami, ela precisa ter o gap. Se ela não tiver gap, ela não é o harami. Então, assim, eles aparecem normal, mas é assim, e você sabe utilizar porque você tem conhecimento deles. Se eles aparecerem lá na hora que você estiver operando, você vai saber operar porque você tem conhecimento deles, entendeu? Entendi. Mas é o que eu sempre falo, o que você tem que tomar como base é justamente isso. Por exemplo, a gente vai falar agora do nuvem negra. Nuvem negra, se eu tenho aqui o meu suporte, minha resistência, perdão, e aí eu tenho aqui a minha vela. Eu tenho aqui meu movimento de compra, certo? Meu movimento de compra. E aí, a minha próxima vela de baixa, ela nasceu com gap, ela travou ali na simetria e nasceu com gap aqui, ó. Quando ela nasce com gap aqui, que ela volta o movimento, ó, ela faz esse movimento aqui de volta e trava aqui nos 50% da vela, isso aqui a gente considera uma nuvem negra. Ela tanto pode ter o gap, como ela pode descer a vela nos 50% aqui, assim, ó. Esses dois movimentos a gente chama de nuvem negra. Tanto faz ela com gap ou sem gap, ela pode iniciar no fechamento da vela anterior ou ela pode nascer com gap. Então, esse cenário aqui, ele faz a continuidade de baixa também. Ele faz a reversão de baixa. Entenderam? Então, aqui, ó, esse cenário aqui, ele aparece muito dentro do gráfico. Então, assim, tem alguns padrões que aparecem muito mais, principalmente quando são padrões isolados. Padrões de conjuntos de velas, eles tendem a aparecer um pouco menos, mas é sempre constante. E aí, o que é ideal? É quando você vê esses padrões, você tem que saber operar esses padrões, que é para você não perder a oportunidade. Então, assim, eu tento sempre juntar essas confluências. Então, quando eu passar a psicologia para vocês, eu vou mostrar, olha, nos 50 segundos iniciais da vela, o que é que eu vejo? Aí eu vou te mostrar o que é que eu vejo no gráfico. E nos 10 segundos finais da vela, eu vou te mostrar o que é que eu vejo no gráfico. E aí você junta as confluências do que você enxerga nos 50 segundos e no que tu enxerga nos 10 segundos. Porque eu opero confluências, eu não opero somente padrões, eu não espero aparecer um padrão para operar o padrão. Eu olho o padrão, ele é mais uma confluência para a minha análise, somente isso. Então, tanto faz qualquer tipo de padrão que pode estar aparecendo. O que me importa é que naquele momento apareça 4 confluências para eu operar. Entenderam? Então, eu sempre vou estar focada nisso, sempre vou estar focada em buscar 4 confluências. Então, aqui, na linha de resistência, vai subir uma vela de compra, os compradores estão empurrando o movimento para a resistência. Quando chega na resistência, o movimento vendedor ele é tão forte que ele faz... O movimento que acontece aqui, ó, é tão forte, comprador, que ele faz com que a vela, ela nasça com gap. Na maioria das vezes. E aí, por isso que ela faz esse fechamento. Só que aqui, os vendedores estão dominando. E aí, ela volta o preço novamente, travando nos 50%. Esses 50% travados aqui é o que faz virar a nuvem negra, quando ele trava nos 50% da vela, tá?
Então, tanto na zona de suporte, na resistência, quanto no suporte. Ele vai fazer essa mesma coisa aqui. Desce aqui o movimento. E aí o movimento é tão forte que quando que ele empurra o movimento para um gap, só que aí aqui embaixo está dominado por quem? Pelos compradores, porque se trata de suporte, aí ele faz voltar o movimento travando nos 50% da vela. E aí ele dá um movimento de call. Nuvem negra passando na sua tela. Então, esse movimento aqui é o nuvem negra perfeito. É quando ele faz o gap. E aí ele trava nos 50% e a próxima vela faz o movimento de call. Esse aí embaixo não é nuvem negra não, né? Porque não chegou nos 50, né? Oi? Esse daí do gráfico mesmo, né? Não chegou nos 50, então ele não é nuvem negra não, né? Oh, só porque meu desenho tá quase perfeito. Mas foca só no desenho de 50% e como que é o 50%. Esse de baixo aí, esse bem de baixo aí, ó. Ah, esse aqui não é não. Aqui é o spin top. Não, Aqui é o spin top. Aí ele provoca a reversão. O gap dá influência nele ou não? Oi? Esse gap que ele teve aí influencia ele. Normalmente eu tenho muito medo de gap. Eu vejo um gap, eu fico ligeiro. Não influencia não. Ele fica aqui na taxa, ó. É que ele trava aqui nas taxas, aí volta o movimento. Travou na taxa e fez um movimento de reversão, spin top, martelo, pode seguir a tendência. Entendi. Ele reverteu, pode seguir a tendência. Então, entenderam o sanduíche e entenderam o sanduíche e a nuvem negra, né? Vamos fazer aqui Vamos focar aqui na dinâmica aqui, que eu quero ver aqui um negócio. Agora eu vou mostrar aqui movimentos de conjunto de velas que acontece dentro do gráfico, e eu quero saber de vocês se esse movimento, ó, ele faz movimento de call ou se ele faz movimento de put, tá? Ó. Aqui. E aí aqui eu tenho um doji. Um doji assim. Esse aqui é um suporte. Esse movimento aí, ele vai subir ou vai descer? Então, ele tem que nascer uma vela para preencher esse vazio do doji e continuar descendo. Minha pergunta é, a próxima vela do lado doji é um put ou é um call? Eu vou de put, Jonathan. Eu vou de put. Eu vou de put. Mas esperando ele fazer o pullback. Vai todo mundo de put? Sim, esperando que a vela vá para cima para pegar com margem, não já um call de abertura, um put de abertura, não. Sim, exatamente. Esse movimento aqui é o único movimento que, se ele aparecer, você pode pegar o movimento de put de abertura. É para pegar aqui, ó, que fechou o movimento aqui. Esse é o único movimento que você pode pegar um put de abertura. Agora, vamos explicar isso na psicologia de vela, tá? Para vocês entenderem o motivo do put de abertura. Movimento de baixa, empurrando os vendedores na linha de suporte. Meu Morobozu Kendo, ele rompeu a simetria, tá? Ele rompeu a simetria do suporte aqui, ó. Fez esse rompimento. Os compradores tentaram, empurraram o preço, ó, só que aí
a força vendedora foi maior, empurraram o preço. Quem fechou meu preço? Os vendedores. O meu movimento aqui, ele está próximo de um put ou de um call? Se os vendedores fecharam o movimento. Eles fecharam o movimento. Quem é que está... Se os meus vendedores fecharam o movimento, esse doji aqui, ele é fechado nos 5 segundos finais da vela, praticamente. No movimento, ele sobe, ele faz a subida de compra, aí os vendedores vêm empurrando e travam o movimento, fechando o movimento aqui. Então, esse último movimento aqui, que é um movimento de continuidade, porque o doji aqui, ele está travado, ele cortou aqui, ó, no meio de quê? No meio do suporte. O pavio do doji está no meio de suporte, então é aquele movimento de continuidade. Então, o que é que você vai fazer? Pode fazer aqui sem medo, put de abertura, tá? Porque o meu fechamento do preço foi aqui embaixo, fechado pelos vendedores. Esse momento aqui está sendo dominado pelos compradores. Ele rompeu o movimento da simetria. Os compradores tentaram entrar, mas sem sucesso voltaram. Então, eu tenho um doji no meio de uma tendência, porque eles cortaram somente o pavio, movimento de put. Então, você tem várias confluências que te dão movimento de put, tá? Então, esse modelo aqui, você pode fazer a mesma coisa se você fizer esse cenário de alta aqui, ó. Se você tiver com esse cenário aqui de alta, ó. Você tem a linha de suporte, de resistência, ó. Tem a minha linha aqui de resistência. Minha linha de resistência. Aí vem um comprador aqui, ó. Meu comprador, ele veio, comprou meu preço. E aí, aqui, ó, ele fez esse doji. Porque ele tem que ficar aqui, ó. Pernadinha dele, tá? Desconsidera essa aqui. Essa aqui. Esse movimento aqui, ele vai fazer o movimento de quê? De continuidade de alta. Por que que é continuidade de alta? Porque eu estou no momento comprador. Meu comprador empurrou o preço, ele abriu e rompeu aqui, ó. Rompeu os vendedores. Aqui os vendedores tentaram empurrar o preço. Aí eles se posicionaram aonde? Aqui embaixo. Só que aí os compradores empurraram o movimento e fecharam aqui em cima. Então, aqui o fechamento de preço está igual ao comprador. Próxima vela, call de abertura. Sem medo de ser feliz. Certinho? Entenderam esse movimento aí? Agora, se a ponta do doji travar na simetria, aí é reversão de tendência, né? Ou o corpo é reversão de tendência. Ou ele vai preencher Ele precisa, por exemplo, se ficar assim, ó. Essa é a sua pergunta, né? Sim, sim. Se ele ficar assim, você tem que ver para onde o primeiro movimento vai, porque aí ele tocou aqui para fazer a reversão. Aí provavelmente ele vai fazer o preenchimento do movimento e depois ele vai voltar para seguir o movimento, que ele vai vir testar esse preço aqui. Agora, se ele tiver cor, se ele for um doji com presença, aí ele vai seguir o movimento da cor, tá? Aqui, Entendi. nesse caso aqui, é porque tem a pressão vendedora, acontece a pressão vendedora, acontece o movimento vendedor, só que a pressão compradora, ela empurra o doji, ela fecha o movimento lá em cima. E aí você vai somar a leitura da psicologia do doji, que ela está cortada nos pavis, então ela é caracterizada como meio de movimento, doji no meio de movimento de tendência, ele faz a continuidade, por isso que aqui o movimento continua, entenderam? Agora vamos para esse outro movimento aqui, se é de continuidade ou se é de reversão. Resistência, perdão.
Put your call. Put your call, put your call, put your call. Tô no suporte. Eu aí. Aí é um suporte. Se isso aí é um suporte. Aqui em cima é um suporte. Eu daria call aí. Daí, tipo, teria que esperar o movimento da próxima vela para saber para onde iria, não? Um movimento de call, por exemplo. Não. Eu iria próxima de put. vela. Próxima vela. Quero saber o movimento De da cal. próxima Iria de vela. cal. Eu iria de call porque saiu o sanduíche. Eu iria de cal porque ele precisa pagar o preço daqui de cima, que ficou aberto. Eu iria de cal. Bora Eu vou de estudar. put. Eu vou de put. Eu vou de put. Movimento aqui de put. Por quê? Olha o que eu sempre falo para vocês. Travou. Olha a ponta dos movimentos. Olha se ele está fazendo escadinha. Olha se ele está fazendo descida ou subida. Vamos ler a psicologia desse movimento aqui, ó. O que acontece aqui, ó? Meu movimento comprador está empurrando o meu movimento para a resistência. Abriu o meu movimento aqui, desceu o vendedor. Os compradores que estão posicionados nessa LTB aqui empurraram o movimento aqui para cima, ficaram travados aqui. Os vendedores que estão posicionados aqui empurraram meu movimento e fecharam o movimento aqui. Beleza. Qual que é a leitura desse próximo movimento aqui? Lembra quando eu falei para vocês na leitura do spin top que você tem que prestar atenção se ele sobe o movimento ou se ele desce o movimento primeiro? É justamente porque vai acontecer vários padrões desse tipo. Aqui no caso, o que aconteceu? Ele subiu o movimento e travou na simetria aqui, ó, travou. Desceu o movimento, tocou aqui na mesma LTB, ó, deixando fundos mais baixos, e aqui entrou o comprador novamente, porque aconteceu a rejeição. Quem fechou meu movimento aqui foi o comprador, por causa da rejeição. Quem é que está dominando essa minha vela aqui, ó? São os vendedores. Aí você vai fazer assim, ó. Como é que é a leitura desse movimento aqui, ó? Abriu meu preço, subiu quem? Comprador. O vendedor empurrou o preço até aqui embaixo. Quem está dominando aqui meu movimento? São os vendedores, certo? Então, eu tenho predominância vendedora, o meu corpo é maior, ele rompeu a simetria da vela anterior. E ele deixou uma entrega futura para ser fechada. O que é mais rápido de ser fechado? Esse movimento de baixa ou esse movimento de alta? Movimento de baixo. Então, meu movimento, ele fica com put. Aí, quais são as confluências? Movimento de entrega futura mais rápida a ser fechado. Eu tenho uma LTB, onde a próxima entrada de compradores é aqui embaixo, ó, por causa do movimento de LTB. Eu tenho um movimento com presença vendedora que provocou uma reversão porque ela era verde, porque ela subiu o movimento até a resistência para depois trocar de cor. Então, eu tenho domínio praticamente de vendedor, por isso que o movimento desce. Então, você soma as confluências das suas análises, tá? Por isso que o movimento é para put. Tá, a diferença dessa aí para o sanduíche é só que o sanduíche no meio tem o gap. E aí, no caso, porque o que acontece pela análise, quando tu falou, isso aqui é um suporte. A partir do momento que ele rompeu, ele passou a ser resistência. Aí ele tá com uma LTB ali e a simetria do pavio anterior, ele travou no corpo, portanto que ele teve uma rejeição, entrou compradores, em duas velas ele entrou compradores. Não, a diferença do sanduíche, a questão é que ele trava fechado em cima da linha. Tá, e aí já entra direto o comprador. Ele não tem preço para ser fechado. Perfeito. Tá, e nesse caso, quando tu perguntou,
Aí ele formou uma LTB, tá? Sendo que o corpo da vela que estava em questão, ele entrou em simetria, basicamente, com o pavio da vela anterior, e ele teve rejeição, ele teve 2 rejeições fortes de compradores, tanto que ele deixou pavio. Uhum. Só que então, esperar ele tocar na LTB e dar um cal, eu faria isso tranquilamente. Aqui só que tem uma diferença. Meu movimento aqui, se você esperar ela tocar, quando a gente for estudar retração, você vai entender quando ele vai romper movimento e quando ele não vai romper movimento, quando ele vai segurar movimento. Então, o que a minha dúvida também, o que ele falou aí, de seguir esses movimentos assim, tipo assim, porque se embaixo vai me dizer a direção que tá indo, mas não é que eu tenho que traçar minha LTB embaixo, né? Porque senão vai totalmente contra, né? Não, vamos voltar aqui. O que porque assim, ó, quando a gente estuda, a gente está fazendo os nossos traçamentos, por a gente operar simetrias, a gente precisa saber para onde o movimento está indo. Então, aí, o que no caso, acontece? Ali de baixo é projeção, né? São projeções, é onde o comprador ele vai estar entrando. Então, porque assim, ó, a gente não tem medo, vamos dizer assim, ó, se eu tenho uma taxa muito próxima, é porque quem vem o que acontece? Deixa eu encontrar aqui uma maneira para explicar esse movimento aqui para vocês entenderem. Ó. Quando você tem uma vela, aqui em cima, a vela vendedora, ela é pressão e aqui embaixo ela é rejeição, certo? Uhum. Aqui no caso do vendedor. Então, o cenário ideal é você pegar esse movimento aqui, que é o movimento que ela toca aqui em cima e desce, porque você está pegando na pressão, certinho? Quando você tem um movimento de baixa e que ele precisa ser rompido e fechado, é porque a gente não opera somente em retração ou reversão. A gente opera em rompimentos. Por exemplo, você vai se acostumar a pegar o quê? Put no suporte, cal na resistência, porque a gente já sabe que vai romper aquele movimento, ele precisa fechar o movimento. Então, são coisas que você vai aprender na psicologia de vela que vai te dar segurança para fazer esse movimento. Então, por exemplo, se eu tenho um cenário aqui, ó, que ele está descendo meu movimento, e que eu preciso ter referência, onde é que está entrando o comprador? É aqui embaixo. Por quê? Porque ele está fazendo essas rejeições aqui. Se está acontecendo essas rejeições e meu movimento está de baixo, eu não vou pegar retração aqui. Porque se eu pegar a retração aqui, a possibilidade de eu levar um loss, ela é muito grande. Eu sempre tenho que pegar a favor do movimento. Então, meu movimento aqui vai ser sempre um movimento de put. Eu preciso que ele rompa esse movimento aqui, porque o fechamento do preço está aqui. Ele está mais próximo do put do que para cal. Então, eu não posso esperar ele descer a vela, chegar aqui esperando o comprador entrar, porque vai chegar uma hora que o comprador não vai entrar e meu movimento vai romper, porque ele está baixando o canal. Então, aqui embaixo é a sua projeção. É a mesma coisa que no cal, é o contrário. Ó, no cal, esse aqui é a sua análise de entrada. Mas se ele tiver pavio aqui em cima, você já sabe que ele vai fazer o quê? Retração. No momento em que meu corpo da vela não toca aqui, ó, ele não tocou aqui, ó. Todas as velas aqui, ó, elas começaram a tocar, começou a tocar. Essa já não começou a tocar. Essa não tocou e essa não tocou. O que aconteceu? Entrou o vendedor. O movimento foi diferente. Então, é isso que vocês vão começar a olhar para o gráfico de forma diferente. A projeção, ela acontece, você já sabe para onde o gráfico está andando, e você vai estar sempre olhando para o que está acontecendo no movimento da vela, entendeu? Porque senão, e você sempre vai ter que fazer o movimento para fazer ela romper. O que você vai trabalhar é a mesma coisa assim, ó. Quando eu tenho um suporte aqui, eu tenho uma resistência aqui, estou saindo daqui do suporte. O que eu vou operar? Vou fazer ela chegar lá em cima. E quando ela bater aqui, eu vou fazer ela chegar aqui embaixo.
Meu movimento vai ser de acordo com a projeção do que está acontecendo nas entradas. Então, o correto, quando você for operar esse tipo de movimento, é você saber, faz o traçamento para onde está indo o movimento. Se ele está no movimento de tendência, você vai fazer esse movimento sempre no fundo, sempre. A sua base vai ser no fundo. Se ela está numa tendência de baixa, e se ela tiver numa tendência de alta, você vai colocar aqui no fundo da vela também. Sempre é no fundo da vela, não é na parte de cima. Sempre no fundo da vela, sempre. Porque ela é que te dá referência do movimento de abertura. Você vai focar na abertura da vela. E na hora de tomar uma decisão, vai ser no fechamento da vela. Ela está mais próxima de quê? O fechamento dela, de call ou de put? Aí a sua confluência fala. Entenderam? Então, não é, se bateu aqui, ó, beleza, tá batendo, vai aproveitando. Aí o canal dela começou a descer, a retração dela já começou a diminuir. Então, você já sabe o que ela vai romper. O canal dela baixou, ela já saiu do movimento que ela estava, você já sabe que ela vai romper, ela já fez diferente. Enquanto ela tá igual, beleza, é igual aqui, ó. Deixa eu pegar um modelo Luana, aqui. Oi. E, por exemplo, que nem exatamente isso que tu traçou agora, quando a gente faz essa projeção. Tu, por exemplo, teve a primeira vela, tu faz a segunda, tu entra na terceira. Eu vou entrando eu vou entrando em todas até ela mudar o movimento. Aqui, ó. Não, é que a minha dificuldade é o seguinte, é que nem tu falou ali, ó. Tu pegou a primeira, tu pegou a segunda. Tu já tem um traçamento de projeção para a terceira. Porque não tem como eu pegar a segunda só pelo fato de eu não saber para que lado ela vai. Não, mas você sabe o movimento da vela pela confluência de todas do que está acontecendo no gráfico. Você prevê a próxima vela, você não está prevendo pelo movimento de todo o gráfico, você está prevendo por causa dessa vela aqui. O movimento dessa vela aqui, ó, ela fez um spin top travando aqui na simetria desses pavis aqui, desses fechamentos de vela. Ela me deu o spin top, e o spin top provoca o quê? Uma reversão. Então, já sei que eu já tenho confluência aqui para cá. Ó. Aí eu vou olhar aqui o meu movimento. Ó. O que é que eu tenho para cá? Ela estava lá... Nossa. Ele está lateralizado ali no movimento. Aqui, ele veio desse movimento aqui, lateralizado, teve uma queda. Então, aqui, a minha base desse movimento aqui, ela está praticamente nessa simetria aqui, ó, onde está entrando compradores. Então, eu sei que nesse domínio aqui, quem está dominando são os compradores. Então, aqui eu já trabalho em cima dessa vela aqui. Então, se eu acreditar que o movimento dessa vela fez o spin top é muito forte, eu tenho 75% de assertividade, eu vou e continuo o movimento da vela. E aí ela fez mais o quê? Mais outro spin top. Aqui ela já me gerou um outro padrão, o padrão TRCO, que é quando ela faz uma reversão, confirmação, e a próxima vela me dá uma continuidade. Então, aqui eu já sei que a próxima vela também vai ser call, porque aí ela não travou. Em simetrias, ela está sempre em pontas aqui, mas ela não travou rente as simetrias, e esse movimento ainda está dominado até aqui em cima, que é a próxima entrada de vendedores. Então, até aqui em cima, onde vai entrar vendedor, que é a minha referência nesse momento aqui, foi empurrar a vela até lá em cima, entendeu? Então, assim, enquanto não me importa se eu não tenho referências assim, referência grande, não me importa, o que me importa é a simetria do que está acontecendo nesse momento aqui. E eu vou só ligando aqui os pontos da vela, ó. Meu movimento ele tem que ser ligado aqui, ó. Eu não preciso de coisa grande, porque eu preciso estar aqui já, ó. Essa é minha base aqui, ó. Tá tudo aqui para mim. Então, aqui eu já tenho informação demais. Eu já sei o que está acontecendo nessa zona aqui, ó. Eu tenho esse momento aqui, ó, que está dominado aqui pelos compradores. Tenho essa simetria aqui de baixo, que está dominada pelos compradores. O spin top travou, olha aqui, ó. Nesse momento aqui está dominado por quem? Pelos compradores. Até aqui em cima, que é nessa pernada aqui, ó.
está dominada pelos compradores. Aqui é que está descendo o vendedor. A partir daqui é que eu vou me preocupar. Mas essa subida aqui, ó, ela fica nessa projeção. A minha projeção é de acordo com o que vai nascer nas velas. Nasceu a primeira vela aqui, fez o spin top, travou na simetria, me deu um movimento de quê? De cal. Outro spin top, travou, não fez, tá no meio da tendência, movimento de cal. Aí aqui ele já me deu o quê, ó? É o padrão TRCO, que é toque, reversão e confirmação. Aí mais uma confirmação para o movimento de cal. E aí aqui ele está empurrando o meu movimento. Se vai entrar só aqui em cima o vendedor, então eu tenho o vendedor até aqui, comprador até aqui em cima, até fechar esse preço aqui desse pavio aqui. Então, a minha preocupação, quando você começa a fazer o andamento você não precisa se preocupar com a quantidade de velas aqui, ou com o que está acontecendo. Você vai preocupar com a próxima vela. E aí, nasceu a próxima vela, você já consegue ligar o ponto. Tem 2 velas para você ligar o ponto, aí você já consegue fazer uma projeção, porque você tem 2 velas. É igual simetria. Simetria, você tem uma projeção com 2 velas. Então, se eu tenho 2 velas que estão travadinhas aqui, eu já sei que todas as outras têm que travar. Se tiver uma que não vai travar, mudou o movimento de travar, eu já sei, vai entrar vendedor. Se ela não fizer igual, se ela mudar o movimento dela, eu já sei. Então, assim, a gente opera com o fundo da vela. As nossas projeções são feitas no fundo. Isso não quer dizer que a gente vai estar pegando só operações aqui no fundo, porque se tiver aqui assim, ó, com retração, e a gente está vendo que ela está respeitando, a gente vai pegar esse movimento de retração aqui também. Entenderam? Mas o corpo dela precisa estar onde ela está nascendo, porque se ela vier com o corpo aqui no meio, a gente já sabe que ela vai estar se preparando para romper o movimento. Mas isso também, na hora que a gente for falar de entrega futura, rompimento de pavis, na psicologia de retração, vocês vão entender esses movimentos de forma bem mais clara, tá? Que aí a gente vai estar trabalhando em cima disso. Oi. Consegui assim, clarear? Só uma dúvida, assim, não só uma dúvida, mas acho que é uma confirmação, não sei. Aqui, ó. Ó, aqui vai tirar a dúvida de vocês, ó. Tá vendo aqui que o canal é esse corpo aqui, ó? Tá vendo aqui? Que é esse corpo, que tá nesse cenário aqui, o corpo? O que tá acontecendo nesse cenário que você tá vendo que essa última vela aqui, ó, quando ela bateu aqui, ó, como o meu cenário aqui tá de alta, ela vai romper para onde? Quando ela romper, ela vai romper para cima, certo? O que acontece aqui, ó? Ela bateu, ó, ela tá deixando os pavis aqui para fora, dizendo que ela já quer romper e ela vai precisar fechar esses movimentos aqui. E aqui embaixo também. Só que você já sabe o quê? Que como ela tá com esse movimento de alta, quando ela rompe, ela vai romper subindo. Ela não vai romper descendo. E aí, o que acontece, ó? Você tá vendo que o corpo da vela tá tudo igual, ó? Quando chegou aqui, fez o quê? Mudou, ó. Aí o que foi que ele fez aqui, ó? Preencheu o quê? Ó, essa vela aqui, ó. Certo? O corpo dela travou esse movimento aí e deixou essa entrega futura bem aqui, ó. Ela já testou que preço, ó. Tá vendo aí que ela já igualou esse preço aí? Então, você já sabe o que aconteceu aqui com os pavis dela, ó. Ela tá subindo o movimento. Então, eu já sei que essa próxima vela aqui vai fazer um movimento de fechamento de preço, porque essa aqui ela saiu para fechar preço, ela já testou um preço mais em cima. E aí, quando chegou aqui que ela fechou esse movimento aqui, ó, que ela fechou esse movimento aqui, desceu os vendedores. Aí os vendedores empurraram e fecharam que movimento aqui, ó. Quem que tá dominando essa zona aqui? Comprador. Aí entrou os compradores novamente aqui, ó. Essa minha referência aqui,
Eu não tenho mais movimento de put aqui nesse primeiro momento. Então, a minha vela, por ela ter sido um movimento de 5 segundos finais de movimento de subida, a próxima vela sobe. Aí, agora eu tenho 2 referências. Aí, eu vou ligar o meu ponto aqui, ó. Liguei esse meu ponto aqui dessas 2 velas. A próxima vela eu vou esperar o quê? Bater aqui no movimento da LTA e subir. Essa vela aqui, ela fechou meus pavis, ó. Finalizou a entrega, por isso que essa aqui ela volta o movimento, porque essa aqui ela não tem entrega futura e ela travou, não tem mais como o comprador entrar, o vendedor ele precisa entrar, e aí como essa vela aqui, ó, o caminho dela tá de alta, você espera pegar na retração, espera ela bater para depois subir. E a briga aqui só ficou nesse doji aqui por causa do movimento aqui, que eu não tenho movimento de entrega aqui, ó, tá zerado. Aqui eu não tenho entrega futura. As velas, elas aparecem para ser fechada aos preços. Os pavis fazem com que a vela caminhe. Ela precisa de pavio para ela andar, tanto para ela subir quanto para ela descer. Se ela faz uma vela de força e trava, fechando movimentação, ela vai precisar descer uma vela ou subir uma vela com pavio para o movimento continuar. Ela precisa de movimentação com pavio. As velas são os pavis que fazem a vela continuar o movimento, tá? Luana, Oi. desculpa te interromper, mas pegando bem esse caso aí que tu mostrou dessa vela verde aí que terminou com pavio, sem pavio, desculpa, e depois deu aquele doji vermelho. Digamos que não tem, esquecendo o movimento que tem ali depois dessa vela. Se fosse o meu caso aí, eu pegaria a cal. Por quê? Justamente porque ela não travou em simetria. Ela travou sim, ela fechou o preço bem aqui, ó. Aí o que acontece comigo? Pelo fato dela não ter travado perfeitamente, digamos assim... Ela fechou a entrega. Então... Ela fechou a entrega desse pavio aqui, ó. Pra mim, ela só rompeu essa situação aí e ela ia embora, entendeu? Uhum. Essa seria a minha leitura. Porque daí ela pegou até uma força ali de baixo, né? Uma impulsão. E aí eu pensei, eu ia entrar feliz da vida. Não, vai embora. Isso aqui vai seguir. Toda vida. É porque aqui ela tem um número redondo. Ela tá bem em cima do número redondo. Tá aqui, ó. Tá bem fechadinho. Aqui, ó. Vou colocar até de branco, que aí vai destacar mais, ó. Ela fechou exatamente o último pavio desse movimento aqui, ó. Quando a vela faz o fechamento da entrega, da última entrega do ciclo, aqui ela tinha um ciclo de lateralização. Aí ela fez o fechamento. Ela não tem para onde ir, ela fechou, ela travou. O movimento dela, ela tem que fazer a reversão, porque ela não tem mais continuação de movimento. E aí ela volta para depois ela subir novamente. No entanto, que essa vela aqui, ó, ela começa a subir o movimento, ó. Ela sempre vai ter pavio para fazer a continuidade. Sempre, se ela travar o movimento, fazendo o movimento de entrega, que é esses fechamentos de preços aqui, ela vai voltar a vela, porque ela não tem como mais subir. O movimento aqui é movimento de entrega e fechamento de ciclo. Aí ela está saindo desse movimento aqui de lateralização e aí ela vai começar um outro ciclo. Esses ciclos aqui são ciclos de fechamento, ciclo de finalização de entrega. Ela começou, aqui ela teve entrega, enquanto ela tiver pavio, ele vai fazer as movimentações. Quando ele não tem, ele trava o movimento, ele encerra o movimento, e aí desce o movimento. Pode ter certeza, se você observar o gráfico, às vezes você leva um nós assim, nossa, mas por que essa vela reverteu? Você não tem ideia por que aquela vela reverteu. Se você colocar colocar uma linha dessa aí e ver se ela tocou num pavio, provavelmente ela está fechando um ciclo. Quando ela fecha o ciclo, ela volta o movimento, porque ela não tem como caminhar. Não tem como. Então, esses movimentos que a vela faz de entrega futura, elas fazem justamente para manter o movimento em andamento. Mas isso aqui a gente vai ter uma aula só falando de entrega futura e de fechamento de preço, porque ele sempre vai, tipo assim, as velas, vai ter momento que ela só vai conseguir fechar um dia depois, 2 dias depois, porque ela está, tipo, num movimento muito forte.
Mas quando ela está nesse movimento aqui, movimento tradicional, a gente consegue pegar muitos fechamentos. Por causa, aqui ó, a vela ela fechou totalmente em cima dessa entrega aqui, ela fechou todos esses pavis aqui, encerrou esse ciclo aqui e reiniciou o ciclo aqui. Aí desceu os compradores aqui, porque o domínio aqui, eu não tenho entrega futura. Quando acontece essa vela de venda aqui, que ela deixa pavio, é justamente para voltar a movimentar o movimento de compra. Porque aqui ainda está movimento de compra, ela está subindo aqui esse movimento. É por isso que ela volta a caminhar o movimento. E ela vai estar sempre fazendo esses fechamentos. Ó, vou te mostrar aqui outro cenário. Ó. Nossa, eu peguei aqui, deixa eu tirar aqui. Você tá vendo aqui que essa vela aqui, ela trava exatamente fechando esse pavio aqui, ó? Sim, sim. Todas as velas, todas, absolutamente todas as velas, elas vêm para fechar preço. Vou mostrar aqui, ó. Pera aí, ó. Esse movimento aqui, ó. Ó, esse movimento aqui da vela, ó. Deixa eu pegar um que não tem entrega futura mais. Ah, aqui, ó, que ele desce, ó. Esse tem pavio. Deixa eu pegar um que não tem pavio. Deixa eu pegar um que não tem pavio, que ele desce em movimento. Pavio, 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 pavio. Pavio, pavio. Pavio também tem. Todos os que tem pavio, ele dá continuidade. Aqui, ó. Numa vela dessa aqui, você ia dizer que essa vela aqui faz continuidade, não é? Aham. Aqui, tranquilo. Até se tu for ver o vídeo que eu te mandei ontem, tem várias entradas assim, minhas assim, que eu pego essa continuidade. Eu quase quebrei a banca da demo, mas isso aí é outra história. Tá vendo aqui, ó? Por que ela voltou o movimento? Aham. Ela só volta o movimento do nada quando ela trava numa entrega futura. Ela só voltou esse movimento aqui porque ela travou, entregou o que tinha que entregar e desce o movimento. Se ela não tiver travamento, ela só continua o movimento, porque ela é vela de força, entendeu? Entendi. Mas se ela não tiver, tipo assim, se ela travar, por isso que eu sempre falo assim, ó, se você não consegue visualizar isso sem a linha, coloca a linha nos fechamentos, porque aí você tem uma noção se ele está travando uma entrega. Porque se ele estiver travando uma entrega, não tem para onde. Ele vai bater. Aí o que aconteceu aqui, ó, mesmo ele tendo vela de impulsão aqui, ele está tendo vela aqui de impulsão, o que está acontecendo aqui, ó? Ele tem esse número próximo aqui,
esse número próximo aqui, dá o número redondo próximo, e ele fez uma entrega. Aí ele bate o movimento e volta o movimento, que é para ele poder continuar os movimentos, porque aqui ele fechou o ciclo. Então, esses movimentos, eles vão ser muito expressivos, e ele, tipo, salva muito Lois, sabe? Salva muito, muito Lois mesmo. Tomava muito Lois nesses cenários aqui porque assim, eu sabia que a vela era de força, só que eu não entendia por que às vezes ela fazia uma reversão sem nem travar em simetria. Porque assim, quando você estuda a psicologia de vela pura, a psicologia de candles em tendência, os pontos relevantes dos traçamentos de simetria são os números redondos, entrada de compradores e vendedores próximo ao preço, abertura e fechamento de preço próximo ao preço. Eles não focam nas nanotendências. Então, você ainda fica com muita lacuna, quando você estuda somente a psicologia tradicional. E você só consegue pegar uma sequência, você só consegue pegar uma sequência de vela se as simetrias for muito distante do preço. Então, no entanto, que quem opera somente a tendência, somente, por exemplo, o Ebenezer, quando ele opera, ele precisa de uma simetria que parta no momento, que tenha uma certa distância de um movimento para o outro, para ele poder pegar uma sequência, porque se tiver muita simetria próxima aqui, ele não opera, porque ele não trabalha as nanotendências. Aí eu fui me especializar... Ele preço, né? Ele empurra o preço, ele faz o preço sair daqui da zona de suporte para a zona de resistência. E ele sempre tenta pegar movimentos gráficos com espaço, que é para ele poder pegar uma sequência e fechar os soros. Quem opera somente a psicologia de tendência, que é a tradicional, é somente isso. Você pega a psicologia de vela e você opera essas tendências assim, de 4 a 5 velas. Aí você consegue encaixar a sequência de 1, 2, 3, 4, 5 velas, ou até o nível 4 de soros, que é o tradicional que ele faz, até nível 4. E aí, pronto. Se ele pega uma zona aqui que é lateralizada, ele não opera. Ele sempre vai buscar gráficos tendenciosos, tá? Porque ele não opera nanotendências. E aí, o que acontece? Quando eu fui me especializar em nanotendências, quando eu fui me especializar em fractais e nanotendência, foi que eu aprendi sobre os espaçamentos, porque aí eu estava, ao invés de operar somente entradas e simetrias de compradores, aí eu fui entender o que acontecia nas microtendências, que quando você opera o vela-vela, ele não respeita a macrotendência, ele respeita a nanotendência. No entanto, que a assertividade do Ebenezer é de 65%. Ele dá muita entrada, só que os soros faz com que ele tenha uma lucratividade muito alta, porque ele faz os soros, e ele faz questão de operar nos cenários bons. No entanto, que se você for procurar vídeo deles, ele não grava vídeo todos os dias, porque não é todos os dias que ele opera. Tipo, se o gráfico não estiver bom, não estiver no cenário bom, ele não opera. Entende? Então, assim, as nanotendências é justamente para você ter esses fatores. E uma das coisas que a gente estuda nas nanotendências, nas microtendências, são as entregas de preço e que um fechamento de preço faz uma reversão. O movimento, ele faz a reversão. E aí foi que eu comecei a aprender que, eu tinha que identificar muita coisa. Então, por isso que eu não faço traçamentos longos e é por isso que a minha base sempre tem que estar próxima muito do preço, entenderam? Mas vamos aqui voltar Vamos fazer mais um aqui só para a gente encerrar. Oi? Audicad na velinha tem um doji em 11,47. A senhora podia dar uma leitura? Audicad. Beleza. Audicad. Aqui? Onde? Com a vela? Aqui 11,47. 11,47. Esse doji mesmo. Esse daí. Qual que é a sua dúvida?
Aí era um put mesmo, né? Certinho, putzinho. É assim, ó, travado aqui, ó, o doji que eu passei para vocês que provocam reversão, travado em simetria, movimento de put. Beleza, então, beleza. Obrigado. Nada. Vamos fazer aqui o nosso último movimento. É porque a gente acaba antecipando muito o conteúdo, né? Tipo assim, uma dúvida de vocês antecipa uns 10 conteúdos para frente. Isso daí é vício de outros cursos já. Cara, Pois é. é complicado, porque daí é um operacional muito novo e o cara tá acostumado com aquela coisa muito básica do price action. Sim, e é muito contraditório, cara. Você fica meio doido. Exatamente. Aí tem que quebrar essa crença antiga que a gente tem. Ó, aqui eu tenho meu suporte, tenho aqui minha resistência, tá? Vamos pegar esse movimento aqui, que é para me ver aqui se vocês estão bons nesse movimento aqui, ó. Tenho aqui uma vela que sofreu rejeição, uma vela de alta que ela sofre rejeição. E aí eu tenho outro movimento aqui que ela preenche esse movimento aqui, ó. E aí ela vem com uma vela de força rompendo aqui, só que ela sofre uma forte rejeiçãozinha aqui. Qual que é a minha próxima vela aqui? É put ou call? Aqui é minha linha de resistência, tá? Aqui é minha linha de resistência. Deixa eu dar esse cara aqui. Resistência. Minha próxima vela vai subir ou vai descer esse movimento? Eu vou de cal, Jonathan. Eu ia de cal porque para mim formou um martelo aí. Mas o martelo na de resistência ele não provoca movimento de baixo? Ele não volta o movimento? Eu iria Mas de ele put não tá aí. travado, né? Ele não tá travado, ô senhora? Ele rompeu essa aqui, foi ele a rompeu, ó, ele rompeu. Ele rompeu, então acho que continua, né? Para mim continua. Eu vou de cal. E aí foi os compradores que fechou o movimento dele, não foi? Foi. Então acho que continuaria. Teve rejeição embaixo, então é um call e fechou em cima, então é isso aí mesmo, é um call. Então. Movimento aqui, ó, de carro. Olha aí as coisas melhor. Deixa eu explicar esse movimento aqui na leitura, ó. Meu movimento tá aqui, certo? Aqui eu abri o preço, o movimento comprador abriu o preço, ele empurrou até o suporte. Sabe que chegou aqui, tem os vendedores, que aí fecharam o preço bem aqui. Os compradores continuaram insistindo, porque precisa fechar esse movimento aqui, certo? Empurraram o movimento novamente, só que aí ele travou bem aqui e precisa finalizar ainda esse movimento aqui, ó, esse espaçamento aqui. Como precisa esse espaçamento ser finalizado, você ainda dá um movimento de cal. Aí você vai ter um susto, né? Porque a vela vai descer o movimento, só que depois ela volta com pressão total, fazendo um rompimento aqui, ó. Por ela ter rompido e o fechamento está acima do nível de resistência, próximo movimento. Calma. Agora me disse, a psicologia não é linda? Você lê o movimento que está acontecendo nos candles, você entende o que está acontecendo nos candles, não é só assim, bateu na taxa, está próximo da zona, não é isso, você entende, meu movimento está forte, teve rejeição, mas o fechamento está mais próximo aqui da compra ou da venda? Está mais próximo da compra, ele precisa fechar o movimento dessa rejeição, porque ele está no meio de uma tendência, a predominância dele ainda é de compra aqui, ó. Então, ele precisa fechar o movimento, continua o movimento de cal. Fechamento aqui, ó, ainda está mais próximo ainda da zona. Precisa fechar o movimento, por isso que você dá cal em todos os cenários aqui. Aí, depois do rompimento, mais um. Então, você pegou uma vela, 2 velas, 3 velas e conseguiu bater os seus soros e saiu do movimento. Então, assim, a parte legal da psicologia é justamente essa, é que você, fazendo a leitura do preço, você consegue pegar muita sequência de velas e ser muito assertivo, se você estudar e entender o movimento de cada vela. Dúvidas referente a esse cenário? No caso, é porque, como você falou, né, a gente acabou entrando em entrega futura, né? A entrega futura,
Só acontece quando a vela é da mesma cor do preço que ficou pendente. Não Isso. necessariamente, é porque assim, ó, numa rejeição, você tem que olhar quem é que está fazendo. No caso de uma vela vermelha, no caso de uma vela verde, por exemplo, aqui em cima é rejeição vendedora. Se aqui em cima é rejeição vendedora, aqui tem presença vendedora. Então, a vela vermelha que vai fechar esse movimento. Aqui eu tenho o quê? Pressão compradora. Então, uma vela verde vai fechar esse movimento, entendeu? Você tem que entender o que é cada coisa. Na vela vermelha aqui, por exemplo, aqui em cima é pressão vendedora, então é uma vela vermelha que vai fechar esse movimento. Aqui é rejeição compradora, então aqui é uma vela verde que vai fechar esse movimento. Entendido? Porque quem está dominando aquilo ali é um comprador. Então, você tem que entender o que é que cada pavio representa. Para as velas serem fechadas. Entendido, gente? Sim. Agora, super entendido essa questão aí. Maravilha. Gente, então, hoje a gente vai ficando por aqui. Estudem o final de semana, aproveitem o final de semana para revisar as aulas. Se tiverem, mandem os prints lá para mim, que aí esse final de semana eu vou até, se quem tiver com... Quem me mandou ontem, que eu não olhei ainda, eu vou estar olhando esse final de semana. E aproveitem para tirar as dúvidas, tá? Que aí eu gravo o vídeo também para tirar as dúvidas de vocês. Que aí próxima semana já vai vir mais assuntos, que aí já são referentes aos movimentos de gap, movimentos de conjuntos de velas, de muitas velas, tá? Movimentos que acontecem. Como que você vai enxergar isso dentro do gráfico? Então, ainda tem muito conteúdo, por isso que é importante vocês ficarem revendo as aulas, tá? Em relação ao